Fala galera, tamo na área, esse é o nosso De Placa para trazer as polêmicas de arbitragem com Péricles Bassols, comentarista de arbitragem do Esporte Interativo, ex-árbitro FIFA, para analisarmos as polêmicas da 13ª rodada, uma rodada tranquila. Relativamente tranquila, tivemos um ou dois lances que a gente tem que passar aí tecnicamente, mas tranquila. Então vamos lá, vamos começar então, já com o primeiro lance, que é um lance muito objetivo, mas um lance que demorou bastante para a arbitragem resolver. Na Itaipava Arena Fonte Nova, o gol do Gilberto, primeiro gol do jogo, né, entre Bahia e Flamengo. A gente está vendo aí o lance, o passe do Nino Paraíba, o Gilberto, ele tá ali embaixo na imagem, ó, e ele acaba fazendo o gol, um lance que demorou bastante para a arbitragem interpretar. Primeiro, Bassols, acertou a arbitragem? Acertou a arbitragem, esse é um lance de tecnologia que tem que ser visto realmente com a tecnologia do VAR dentro da cabine. No momento do passe, eles congelam e aquele ombro do jogador do Flamengo, no corte, a gente também teve acesso à imagem do VAR, no corte, no campo, aquele ombro dá condição e o Gilberto vem de trás, portanto, posição legal. Ou legal. Bassols, rapidinho, a gente tem a imagem que foi a imagem usada para determinar a posição do Gilberto, vamos colocar na tela rapidinho, porque eu quero saber o seguinte, né? Aí está o software que determina a posição e a posição legal. Isso. Demora tanto mesmo? É isso mesmo? Esses 4 minutos, eles são necessários para fazer essa tecnologia? Eles são necessários porque eles têm que sincronizar o momento do passe lá em cima. O momento do passe é pausado. E aí eles vão para as outras câmeras. E aí nas outras câmeras, a câmera escolhida para fazer isso foi essa, para determinar o ombro. Aí ele passa uma linha no ombro e outra no pé. Como esse lance deu mesma linha, a gente não está vendo como em outras vezes a gente viu linha vermelha e linha uma linha azul. única, A gente está vendo uma linha única porque elas se sobrepuseram. Perfeito. Então a gente só vê uma linha, mas posição de mesma linha, posição legal, gol legal. Beleza, né? É importante essa imagem porque muita gente ficou na dúvida com os ângulos da transmissão, das imagens que foram sendo divulgadas. Inclusive porque tivemos outras tecnologias que mostraram e deram posição de impedimento, e essa é a tecnologia correta, a tecnologia que dá a posição correta. Perfeito. Vamos agora para o clássico, o derby entre Corinthians e Palmeiras. Isso. Lance de mão dentro da área, último lance do jogo, a bola numa cobrança de escanteio, de bola parada, ela toca dentro da área, o Fagner vai na coxa e ela acaba, toca assim na mão do Fagner que estava junto ao corpo. A questão é a seguinte, Bassols, foi o último lance do jogo, a bola tirada daí, vai lá no meio campo, o juizão logo depois encerra a partida. Perfeito. Foi pênalti, não foi? Acertou a arbitragem? Não foi pênalti, ele joga com uma parte legal do corpo antes, ele joga com a coxa, depois toca numa mão que está recolhida no corpo dele, e aí a gente consegue ver aí que ela muda a rotação dela, é por esse toque na mão, ela muda a rotação, e aí nesse momento o que é importante entender é o diálogo entre o árbitro e o VAR. E o VAR. Tá, então aqui eu sou o VAR, tá? Eu falo assim, ó, Daronco, todo mundo no caso ali, né? Daronco, o que você viu nesse lance daí? Porque vai acabar o jogo, hein? Isso. Vai acabar. O Daronco vai dizer pra ele, checa pra mim porque houve reclamação. Tá, Daronco, tô checando aqui, me relata o que você viu. O Daronco vai ativar o VAR vai buscar as imagens, vai buscar uma outra imagem que vai dar a resposta para ele. E nesse momento, dessa reclamação em diante, o Daronco faz um sinal de nada na opinião dele, mas já ativou para ser checado o lance. Já deu a deixa para o VAR. O VAR está checando. Isso se chama checagem silenciosa. Enquanto a jogada está correndo, já houve a checagem, chegou a informação para ele e o treinamento é o seguinte, o Daronco só vai terminar o jogo quando ele tiver certeza que o VAR deu a opinião para ele de que não foi nada e que o lance é legal. Então, o que deve ter acontecido, eu vou mais uma vez aqui fazer uma simulação. Eu sei que hoje você pediu para ser o artista, mas eu serei novamente. Sem então problema. É o seguinte, ô Bassol, ô Daronco, olha só, fiz a checagem do lance, como você relatou, tirou de coxa, depois até resvala no braço, para mim absolutamente nada. E aí, pode encerrar o jogo. É isso que eu falo. Eu falo, pode encerrar o jogo ou isso fica por parte do Daronco? Não. Ele fala. Normalmente, até quando não há um lance como esse, a gente pergunta ao árbitro de vídeo se pode encerrar o jogo, se está tudo bem. Se tem uma jogada pendente a ser analisada, essa jogada deixou de ser pendente porque eles analisaram e deram a posição de que foi um lance legal. Acerto. Perfeito. Tá? Vamos e aí agora... não precisa de checagem, isso é muito importante. Vamos agora para o clássico entre Ceará e Fortaleza, 26 anos depois, jogando novamente pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos a transmissão na TNT com a arbitragem do mais experiente, do mais rodado entre todos que apitam hoje no futebol brasileiro, Heber Roberto Lopes. A arbitragem foi confusa
não foi confusa, e esse foi o lance de maior destaque, o lance que acabou sendo marcado pênalti em favor do Fortaleza. Que começa nessa jogada aí, ó. Começa no que aparentemente, para as nossas câmeras, é um domínio com a mão. Ninguém ainda conseguiu provar que essa bola não tocou com a mão. As outras câmeras e os outros ângulos não são muito conclusivos, mas, assim, para mim é claro o domínio com a mão. E depois esse lance dá lá na frente numa falta que o Weber marca de longe, num lance que para mim nem falta foi. E se tivesse sido, teria sido fora da área. Tá, então, só para reforçar, o Weber marca a falta. Fora da área. O VAR, que é o Graziani Maciel Rocha, indica que a falta que ele marcou foi dentro da área. E aí você já vê um erro do VAR em dizer que a falta foi dentro da área. Exato. Pode ter havido uma confusão aí, Luizinho, que é o seguinte. Quando a falta é de puxar ou empurrar, a gente tem que analisar se ela começou fora e terminou dentro. Vale onde termina. Vale onde termina. Quando a falta ela é um ponto de desequilíbrio, um contato, um choque, né? Durante o desequilíbrio os corpos se encostam, o que vale é o momento inicial do ponto de desequilíbrio. Nesse caso, vale onde aconteceu a falta, né? Exatamente. A falta, depois a falta Nesse caso, foi fora da área, mas num lance que, para mim, nem falta foi. Tá, aí eu só quero distribuir as responsabilidades que eu acho importante em um lance como esse. Muito importante. Temos o Graziani, que acaba dizendo para o Weber que a falta foi dentro da área, e o Weber nem precisa ir no vídeo visualizar a falta. Porque é factual, dentro ou fora, não preciso ir no vídeo ver. Só que tem uma questão da interpretação do lance, que para você não foi falta, e para muita gente que viu o lance, para mim também não foi falta. Que aí acho que... Na verdade, quem errou mesmo foi o VAR, né? Talvez tenha errado 2 vezes, porque tudo bem o Weber errar numa marcação. Isso. Só que ele tinha a chance de rever caso tivesse sido chamado. Exatamente. Se na interpretação, e aí... O VAR poderia ter interpretado como não falta e chamado, Weber, para mim nem falta foi, vem ver. Porque a partir desse momento, ele abriu a janelinha de revisão e foi à beira do campo, ele pode tomar qualquer decisão. E aí ele poderia voltar, inclusive, com bola ao chão. Inclusive, acho que a gente teve no jogo do Palmeiras e Corinthians, né, um lance que o Daronco vai ver lá no VAR e depois ele volta com a marcação de escanteio. Eu nem sei se estava sendo marcado o tiro de meta, mas a partir do momento que o juiz vai no VAR, ele sai dali para marcar o pênalti ou não, ou para marcar o gol ou não, com a decisão correta. Mesmo que tivesse sido marcado tiro de meta, ele visse que era escanteio e fala assim, olha só, fui no VAR para ver um pênalti, mas teve um desvio. Exato. Bate escanteio, corrige-se uma marcação. Você tem que fazer a marcação correta de campo. Perfeito. A partir do momento que você abriu revisão, pode voltar com a marcação correta. Bom, e vamos para o lance... Cara, esse lance é... Pô, tem mais um lance de Fortaleza e Ceará para mostrar, né? Vamos botar, eu queria falar do lance do Vasco já contra o CSA, mas antes esse foi um lance, Luizinho, que o time do Fortaleza reclamou que na origem da jogada, ou seja, no APP, que a gente chama de APP, né, que é início da fase de ataque, teria havido uma falta. E aí a gente tem que lembrar o seguinte... Gol do Thiago Galhardo. Gol do Thiago Galhardo, primeiro gol desse jogo. A gente tem que lembrar que depois desse lance, que é interpretativo de falta ou não, e o Weber e o assistente estão muito perto, se houve ou se não houve... A jogada continua com o Fortaleza que faz o cruzamento. Entendi. Então não poderia mais... Não nasce ali o contra-ataque ou o início da fase de contra-ataque, de ataque. Há a continuidade da jogada pelo time do Fortaleza e, sendo assim, não poderia voltar nesse lance para marcar uma falta na origem. O Tinga vai lá, faz o cruzamento. Se no ato do contato do jogador do Ceará, quando o Fortaleza, o Ceará recuperasse a bola e fizesse esse gol... Aí poderia ser revisto. Aí poderia ser revisto para interpretar se foi falta ou não. Como é um lance bem interpretativo, acho muito difícil dele ser chamado para isso. A não ser que essa falta fosse claríssima. Para você ela é clara? Para mim foi falta. Para você foi falta ali? Foi falta. Se eu tivesse no VAR, numa troca de posse de bola, eu teria chamado. Você teria chamado. Caso saísse o gol. Não foi o caso. Não existia ou não existe sequer protocolo para ele fazer essa chamada, certo? Não, porque a bola continua com Fortaleza. Perfeito. Só para deixar claro, se eu fosse o VAR, eu acharia esse lance interpretativo e provavelmente não chamaria. Perfeito, mas então eu vou contigo. Então o errado sou eu. Não. Não, mas interpretativo. É que você está falando o seguinte, Marcelo, sabe por quê? Eu acho que é importante esse relato, eu não quero me alongar muito, mas é importante o relato de quem apitou e de quem apitou até outro dia, porque muitas vezes é nesse tipo de lance que a gente acaba ficando incomodado com a utilização do VAR. O cara já interpretou, deixa, acertou, errou, beleza. Exatamente. Porque depois o cara fica, essa ali foi, aí começa... Que a pergunta que eu te fiz é claro e absoluto de falta para você? Para mim é falta, tá. Porque falta muitas vezes tem interpretação, mas para mim, enfim. Vamos para o último lance do nosso programa de hoje, então, que para mim... Deixa eu fazer um emoji pro Weber. Quer fazer? Então faça um emoji pro Weber. Só quero fazer um emoji de preocupado, e aí é uma preocupação que eu quero colocar,
que é a questão do recorde do Eber, que é um recorde merecido. A carreira toda dele fez por merecer, um árbitro icônico, um dos grandes árbitros do futebol brasileiro, mas ele tem que entregar melhor fisicamente para conseguir alcançar esses 9 jogos. O recorde não tem que ir ao encontro dele, ele tem que ir ao encontro do A gente recorde. não fez o do Flávio Souza e também não fizemos o do Daronco. Se quiser fazer rapidinho aí. Eu gostei da arbitragem. Flávio Souza, Bahia e Flamengo. Então vamos lá. Eu gostei da arbitragem dos dois, arbitragens boas. Os 2 coraçãozinhos? Tem uma ressalva só na expulsão no final do jogo para o Flávio. Do Fernandão, uma expulsão que talvez ele pudesse gerenciar melhor como árbitro, não atrair aquilo para ele. Teria sido um xingamento, mas os jogadores saíram falando que não xingou. Até o próprio Giovani do Flamengo teria dito que não houve. Ele traz toda essa conta para ele de uma situação que ele poderia ter administrado ali no tete-a-tete com o jogador, entendeu? Perfeito. Então, para a gente fechar, vamos para o lance do jogo do Vasco e CSA. A gente tem a imagem, tá? Porque, olha só, essa imagem do cruzamento que vem da direita e claramente toca no braço do jogador, se eu não estou enganado, é do Dauan, jogador do CSA. Olha só, a imagem é muito clara, dá para perceber que tem um toque na perna uma do triscada jogador. na perna. Ela trisca na perna e depois bate no braço, tá? Eu quero entender, Bassols, porque esse lance é muito parecido com o lance do Vasco contra o Palmeiras da semana passada. Esse lance é um lance de pênalti, sim ou não? Antes da gente entrar no porquê o pênalti não foi marcado. Sim, é sempre um lance de pênalti com a mão dessa maneira. Mesmo com o toque no corpo, numa região... Nesse caso, com a mão tão antinatural, tão fora do corpo, aumentando tanto a sua área corporal assim, numa ação de bloqueio, sim, mesmo que trisque. Porque tudo ali está numa ação de bloqueio e é uma triscada. Ele não jogou a bola, ele se colocou inteiro numa ação de bloqueio com perna e braço. Aí ela trisca na perna, não tira a ação de bloqueio do braço. A arbitragem foi do Marielson Alves Silva, da Bahia. O VAR foi Felipe Duarte Varejão, do Espírito Santo. Esse jogo foi em Cariacica. Bassols, eu queria que você me explicasse, então, se para você é um lance claro de pênalti, por que o árbitro não foi chamado. Na minha opinião, era uma marcação fácil no gramado. Sim. Principalmente para o Bandeira, que está na frente. Ele pode até, mas ele tem que... Ô, Bandeira, o que você viu? Cara, estava na minha frente, bateu no braço. Então vou marcar. Isso. E depois deixa que o VAR resolva. Se foi dentro ou se foi fora. Eu não quero saber. Se eu tô apitando, ô, Bandeira, tá na tua cara. O que você viu? Eu vi o toque no braço. Então tá bom, cal. E depois ele resolve. Se bateu antes na perna, foi no braço e não é para marcar, depois resolve. Por que o árbitro não foi no VAR olhar esse lance? Ou por que o VAR... cadê aqui? O Felipe Duarte Varejão não chamou o Marielson. Primeira consideração muito perfeita sua é a respeito da marcação de campo. Marcação fácil, deveria ter sido feita pela equipe de campo, pelo assistente ajudando e auxiliando, porque está de frente para o lance. Marca o lance que bateu na mão e depois vamos ver se foi dentro ou fora. Porque isso é um lance para marcação de mão, se dentro pênalti, se fora falta, né? Por que o VAR não chamou? E a informação que eu tive já de dentro é que esse lance foi inconclusivo sobre dentro ou fora. E sendo inconclusivo, fica a decisão de campo. Qual foi a decisão de campo? Nenhuma marcação, que é o maior erro dessa jogada. Não marcar nada nessa jogada, numa jogada de frente para o assistente, boa para o árbitro marcar. No campo eles deveriam ter marcado a falta, não marcaram e uma jogada como essa passou. E aí repercutiu bastante, né, essa não marcação por parte do lado do Vasco. Só mostrar aqui algumas postagens até engraçadinhas diante do que aconteceu, né? O Vasco botou, tá complicado, aí pega uma cena do filme Bird Box, né, do Netflix, em que ninguém pode abrir, se destapar os olhos, acontece alguma coisa. Então, assim, tem essa brincadeira aí, dizendo que tá todo mundo cego contra o Vasco. E o Rossi, que estava fora do jogo, né? Saiu. Toca fogo nesse negócio chamado VAR e também deu uma exagerada. Mas, assim, eu entendo, cara, que é difícil, Bassols, é difícil, porque... Quando você se sente prejudicado, é complicado. É um pouco parte de você também não entender como funciona o processo e aí ficar muito magoado com uma não marcação dessa. Porque isso seria muito amenizado pela marcação de campo, Luizinho. Como você falou, se eles marcam no campo, resolveria bastante dessa situação. Se o pessoal erra em campo, o cara até aceita. Agora, quando erra sem visualizar no VAR, sem ver no vídeo, podendo ter esse recurso, deixa o pessoal muito chateado. Você quer dar um emoji para ele ou tá sem emoji para ele? Não, o emoji para ele é de preocupação. De preocupação também, porque esse é um lance que ele tem que ativar para ver no campo. O assistente que está envolvido na jogada precisa marcar essa jogada, que é uma jogada fácil para ele.
não é uma jogada difícil, ele tem que estar preocupado ali com a linha de impedimento, mas ele tem que olhar a possibilidade de bloqueio para ajudar o árbitro também, que está nas duas situações, dentro da área vendo um possível pênalti e tentando pegar um possível bloqueio. Bassols, galera pode curtir aqui o nosso vídeo, tá? Dá aquele like, manda comentários por aí, manda sugestões para a gente melhorar sempre o nosso quadro aqui de arbitragem com o Péricles Bassols. Se inscreva no canal, mete o dedo na notificação. Eu vou trazer um apito para a próxima aqui. Tu traz um apito para eu mandar cartão aqui. Amarelo e vermelho? Cartão amarelo, vermelho, para a gente botar geral no esquema da arbitragem. Vamos apitar isso aqui. Valeu, Bassols. Obrigado, galera. Dá o like no vídeo, compartilha para geral. Like Tchau. lá.